Bom, pessoal, vamos iniciar o nosso webinar falando sobre governança de dados no Power BI. Será que isso é possível? Será que a gente consegue fazer isso, dando a flexibilidade necessária para o Power BI funcionar como self-service? Meu nome é César, eu sou CTO da Nitel e arquiteto de soluções Microsoft há 18 anos. Certo? Vamos começar dando uma introdução para vocês do que é governança de dados. A governança de dados, ela se baseia em 3 pilares: tecnologia, pessoas e processos. Normalmente, ela serve para garantir os dados corporativos estejam corretos, completos, confiáveis, seguros e detectáveis. Quer dizer, eu posso trabalhar com descoberta de dados, colocar na mão de pessoas que vão fazer um trabalho de análise de dados em cima, o cientista de dados trabalhar com isso. A gente trabalha com os 3 pilares sempre em comum. Mas vamos trabalhar com tirar a tecnologia, só pessoas e processos. Pessoas e processos, eu não preciso ter tecnologia. Se eu definir um processo claro de governança de dados, as pessoas seguindo esse processo, eu não preciso de uma tecnologia dando apoio. Óbvio que é necessária a tecnologia nesse caso aqui para quê? Armazenar os dados. Mas a governança vem de muito antes disso. Não necessariamente a gente precisaria ter um banco de dados, a gente poderia ter uma biblioteca, certo? E colocar nela processos e pessoas seguindo esses processos, daria no mesmo. Qual que é o objetivo de eu ter uma governança de dados? Basicamente, é minimizar risco, reduzir custo. 2 coisas que a gente sempre fala sobre governança de dados. Mas também é para quê? Estabelecer regras de uso desses dados, implementar requisitos de conformidade, dependendo do projeto que eu vou utilizar, que tipo de dado eu vou utilizar nesse projeto, melhorar a comunicação interna e externa, quer dizer, com quem eu posso compartilhar esses dados, fica claro, tem regras claras, padronização para aumentar o valor desses dados. O que seria isso? Aumentar o valor dos dados. Quando eu tenho dados que geram informações relevantes, eu começo a ter o quê? O valor agregado a esses dados. Então, eu começo a aumentar os dados. Quais são os benefícios da gente ter uma governança de dados implementada? Tanto dados uniformes para toda a organização, um suporte à decisão melhorada, mais abrangente, eu ter escalabilidade de cenário, quer dizer, eu consigo ter o quê? Regra clara de utilização do processo e dos dados. Para quê? Para ter escalabilidade, onde eu vou utilizar esses dados, quem pode acessar esses dados. Mecanismos de controle central, isso é cada vez mais importante dentro das empresas, porque eu vou ter uma explosão de conjuntos de dados, quer dizer, vários conjuntos de dados vão aparecer, seja em Excel, seja em arquivo texto, seja num site, seja num banco de dados SAP, seja onde eu tenho acesso a uma parte do SAP que eu exporto esses dados para Excel e eu vou ter o meu banco de dados ali que eu criei. Então, eu tenho cada vez mais dados para trabalhar, cada vez mais informação. Se eu não tenho um mecanismo de controle centralizado que oferece a possibilidade de otimizar o custo do gerenciamento desses dados, eu fico maluco, porque eu começo a ter muitos dados jogados para qualquer lado, de qualquer jeito, e eu não consigo mais ter sinergia. Então, quanto mais eu tenho controle, mais eficiência eu tenho, mais sinergia eu tenho nesses dados. Posso fazer o que com isso? Os dados de cadastro de cliente, eu vou utilizar eles com o pessoal do comercial, eu posso utilizar eles com o pessoal do marketing para fazer uma campanha, é a mesma estrutura de dados, é o mesmo processo de trabalhar com esses dados, só que áreas diferentes. Então, eu começo a ter o quê? Sinergia entre as áreas. E aumenta a eficiência, porque o controlador da informação é a área financeira que valida o cadastro de clientes da minha empresa. Por quê? Porque eu faço uma pesquisa da capacidade financeira do cliente, beleza. Então, a área financeira é o controle centralizado, mas ela disponibiliza para o comercial, ela disponibiliza para o marketing, ela disponibiliza para o pessoal de redes sociais. Tá? Então, aí eu tenho várias abrangências em cima da mesma coisa. Certo? E a maior confiança nos dados, né? A partir do momento que eu tenho os dados certificados com garantia de qualidade, eu garanto que aquilo que está sendo disponibilizado para você são dados que são confiáveis. Né? Você vai ter certeza de que aqueles dados não foram manipulados, que aqueles dados não vieram de qualquer lugar. Mas isso agora com o nosso Power BI. Aí a gente tem alguns fatores para repensar as abordagens. A gente vai estabelecer visualizações centradas em dados. Certo? Isso é muito importante. Os modelos, para suportar todos os modelos de negócio digital. Certo? Então, assim, eu tenho uma visualização para fazer uma campanha de marketing, uma campanha de endomarketing. Vamos pegar pessoal de RH, peguei o cadastro de RH, eu quero fazer uma campanha de endomarketing dentro da empresa para falar a respeito de normas de procedimentos. Beleza, eu consigo mandar para a empresa inteira e trabalhar com essa informação na empresa inteira e ter retorno disso. Qualidade dos dados em toda a empresa. E aí vem o quê? Master Data. Vamos fazer um gerenciamento de dados.
centralizado? Dados mestres? Esses dados mestres vêm da onde? Quem que controla? Como que eles são carregados? De onde que eles vêm? Tem que definir tudo isso. Quem pode acessar? Daí eu tenho o quê? Gerenciamento de dados em ambientes de Big Data. Ah, ambiente de Big Data, legal. Está na moda a gente conversar sobre Big Data, está na moda a gente falar de Big Data, de Data Lake, todo mundo fala, ah, eu quero um Data Lake, ah, eu quero um Big Data. Cadê o meu Big Data? A maioria das pessoas não tem ainda maturidade para utilizar um Big Data, um Data Lake, ou começa um Data Lake sem pensar nele, certo? Que é extremamente importante eu ter um processo de governança de dados para iniciar um processo de Big Data, um ambiente de Big Data, para iniciar um processo de criação de um Data Lake. Se eu não tenho a governança de dados bem definida, certo? Eu não vou conseguir fazer. Então, são abordagens que a gente tem que repensar. Certo? Criação dos padrões para aumentar a capacidade de reagir a influências externas. Ah, muito legal. O que são fusões, aquisições? Vamos supor que eu sou de um banco que foi comprado por outro banco. Ah, eu tenho minha carteira de clientes, eu tenho todos os processos internos, eu tenho o pessoal de trade, eu tenho o pessoal das agências, certo? Como que eles trabalham com essas informações? Onde essas informações estão? Como é que eu posso colocar essas informações integradas com a pessoa que está adquirindo a empresa ou com a base que eu adquiri? Certo? Então, assim, informações que eu tenho de padrão para isso. Como que eu vou definir padrão de cadastro? Como é que eu vou definir padrão de acesso às informações? Quais são os tipos de dados que eu tenho? Se eu perguntar aí para qualquer um, vocês têm todo o dicionário de dados da empresa mapeado? Eu espero que 60% das pessoas tenham, mas não chega a isso. Empresas maiores têm condições melhores de ter isso, mas mesmo assim tem que ter um investimento muito grande em ter uma área focada só nisso, em fazer dicionário de dados, em manter o dicionário de dados. Não adianta só a gente fazer uma vez, a gente iniciar um processo de dicionário de dados, um processo de governança desses dados. Ah, como é que é feito o backup, como é que é feito o acesso, quem que é o dono desse dado. Ah, quem que é o dono dos dados de ritmo de vendas? É o comercial? É o marketing? Quem que faz o planejamento disso? Aí eu tenho BI de autoatendimento, aí a gente caiu no que a gente queria falar. Usuários desejam realizar análises. O usuário, independente do TI, quer dizer, ele quer fazer análise, ele não quer depender de TI. Como é que a gente trabalha com isso? Para eu deixar mais folgadas as regras. Ah, ele pode exportar o dado e trabalhar com Excel? Pode. Isso vai impactar no quê? Aí, informações confiáveis. Como é que eu mantenho a informação confiável? Para isso, a gente tem algumas etapas que a gente tem que seguir, tá? Primeiro, definir meta e entender os benefícios. É o que a gente vai querer com a governança de dados. Segundo, analisar estado atual. Então, a gente vai pegar o que tem hoje e uma análise delta, quer dizer, o que está de diferente. Daí, a gente elabora um roteiro desses dados, um roteiro do projeto. Certo? Então, os dados e o projeto são a mesma coisa, tá, gente? Eu estou falando de governança de dados, eu estou falando só dos dados, como é que os dados vão estar se comportando dentro da empresa, como é que eles trabalham dentro da empresa. Convencer as partes interessadas e o orçamentário é mais importante de tudo, né? Se você não tem um orçamento e a parte interessada, pensa sempre no top-down, tá, pessoal? Se não tem apoio da diretoria, fica difícil de você implementar a governança de dados, porque o usuário tende a não aceitar que você vai cercear os dados dele. Ah, por que eu não posso acessar direto os dados? Não, você pode acessar direto os dados, só que você tem que seguir essas normas e esses procedimentos para acessar esses dados. Ah, mas se eu acessar esses dados nessas normas, nesse procedimento, eu posso publicar o relatório? Não, você não vai poder publicar o relatório direto, mas você vai poder compartilhar esse relatório com as pessoas enquanto você estiver desenvolvendo. Ah, implementar um programa de governança de dados internamente, tá, gente? Para o pessoal interno. Vamos fazer um programa de governança de dados com os seus dados? Aí você chega na área comercial e fala assim, pessoal, vamos fazer um levantamento dos dados que vocês usam? De onde que vem? Aí você vai ver o quê? Milhões de Excel chegando. Não, porque esse Excel é o meu Excel de meta. Ah, beleza. A gente vai ter que sistematizar tudo? Não. O ideal seria tudo sistematizado, mas é uma coisa impossível da gente chegar e virar e falar, agora não vai ter mais Excel na empresa. Existe uma esperança de que isso aconteça. É por isso que a gente tem que monitorar e controlar sempre. A melhoria contínua do projeto de governança é anos a fio. Como que a gente faz a governança de dados na plataforma do Power BI? Vou começar com o que o Power BI tem de fluxo de atividade. Baseado nesse fluxo de atividade do Power BI é onde a gente vai trabalhar com a governança dos dados. Então, primeira coisa que eu faço, eu obtenho dados.
Se eu não tenho dados, eu não tenho como criar o relatório. Então, eu obtenho dados. Ah, beleza. Você vai usar aquele Excel de meta? Beleza. Você vai usar aquele Excel que você extrai do SAP? Você vai usar aquele Excel que você extrai lá da TOTUS? Ah, show de bola. Tem algumas coisas que você pode chegar e falar assim, tá, eu queria que isso fosse os dados reais da empresa, realmente. Mas eu sempre tenho que dar aquela manipulada dos dados ali no Excel. Daí já passa a não ser mais dado confiável. A partir do momento que eu manipulei o dado, ele já não é mais um dado confiável. Então, eu tenho que usar o dado cru que vem. Se eu tenho um trabalho de transformação, esse trabalho de transformação ele tem que ser padronizado. É onde entra toda a parte de governança de dados. Então, eu obtive os dados para criar o relatório, publiquei o relatório no portal do Power BI, compartilhei com os outros esse relatório. E aí eu posso exibir esse relatório, interagir com esse relatório, trabalhar com os dados compartilhados, discutir essas informações dentro do Power BI, usar no meu celular. Beleza, tem a ver com a governança. Aqui é onde a gente vai ter que ter. Se eu não tenho equilíbrio para utilizar dados e o Power BI, eu não vou ter nenhum nem outro. Eu sou muito rígido com a governança de dados, eu não tenho self-service. Se eu sou muito flexível com a governança de dados, eu não tenho governança de dados. Então, eu tenho que trabalhar com essa padronização e flexibilidade. Então, precisa ser flexível, precisa achar um equilíbrio entre flexibilidade e padrão. Como que eu faço isso? Vai mais do seu sentimento dentro da empresa. Cada empresa tem um processo interno, cada empresa tem um processo político de distribuição da informação. Então, você tem que entender esses requisitos para você conseguir fazer. Então, fontes confiáveis da empresa são o SAP, o TOTUS, o Salesforce, o CRM Dynamics. Esses são fontes confiáveis. Fontes não confiáveis, planilha Excel, arquivo texto, arquivo CSV, Access. Mas normalmente eu tenho isso como uma base real. Minha planilha Excel de metas ela que comanda todas as metas da empresa, realmente. Ela é uma planilha confiável. Por quê? Porque ali é onde está o core da minha empresa, tá bom? Então, ali a gente definiu que esse Excel é um Excel confiável. Onde ele vai estar armazenado? Quem toma conta dele? Quem pode acessar ele para editar? Quem pode acessar ele só para visualizar? Definir alguns processos, mesmo que seja uma planilha Excel. Publicar. Quem que pode publicar? Quem pode criar workspace? Quem pode definir capacidade? Vamos supor que você usa o Premium. Eu uso o Power BI Premium, eu tenho capacidade 8 cores lá que eu tenho lá do meu nó de Power BI Premium. Quem que pode definir a capacidade que eu vou usar nesse grupo? É o TI? É o usuário? Quem que permissiona o grupo? O Workspace, quem que permissiona? Vai estar integrado com o Teams? Eu vou fazer publicação desse relatório direto no Teams? Para as pessoas acessarem o Teams e já verem o relatório numa abinha? Né? Compartilhar. Quem que pode compartilhar? Que tipo de compartilhamento eu posso fazer? Quem já usa o Power BI sabe que tem lá uma parte de compartilhar na web. Compartilhar na web, ele faz um código de inserção que você pode jogar o relatório em qualquer lugar com interatividade, de forma anônima. Então, assim, eu posso jogar no site, vamos supor que eu tenho relação com o investidor. No meu site de relação com o investidor, eu tenho um Power BI que acessa lá toda a parte de lucratividade da empresa, toda a parte de balanço da empresa, e eu faço isso dentro do Power BI. Só que o cara não tem que ter usuário, o cara não tem que ter senha. Isso aí é público, vai para a web e eu quero que seja público e fique na web. Então, eu monto um relatório para isso e publico na web. Eu posso pegar esse código de inserção e jogar no Facebook? Pode. Então, eu tenho riscos em cima disso, tem. Tem que trabalhar de uma forma que a pessoa consiga visualizar o relatório, mas tenha também segurança desses dados. Agora, vamos supor que você está trabalhando com os dados de faturamento da empresa. Eu vou pegar os dados de faturamento da empresa e vou publicar de forma anônima? Não. Então, quem que pode compartilhar? Que tipo de compartilhamento eu posso fazer? São algumas coisas que a gente está definindo no Power BI. Não é processo de governança de dados só. Eu tenho um processo de governança de dados que eu defino quem pode acessar a informação, tipo de informação que ele tem. É informação sigilosa, faturamento é sigiloso. A pessoa que vai acessar tem NDA? Tem. É um terceiro, pode acessar? Depende. Aí eu começo a ter o quê? Processo do Power BI. Ele pode acessar esse relatório, porque é um relatório que tem dados de faturamento. Quem pode acessar esses dados de faturamento? Aí você já tem a cascata montada. Então, se o teu processo de governança já está bem estruturado, você já consegue levar isso para dentro do Power BI de uma forma simples. Eu já tenho minha padronização. E a flexibilidade é o quê? Quem pode criar o quê? E onde? Vamos lá. Como que eu garanto a publicação de relatórios confiáveis? De novo,
Eu não dependo da tecnologia, eu dependo das pessoas e do processo. Ah, a tecnologia vai bloquear? Vai. 100%, porque você não vai acessar o dado, você não consegue publicar. Mas eu tenho aquele carinha que tem Excel, né? O carinha que tem Excel, ele vai fazer o relatório no Power BI, vai deixar bonitão o relatório, publicar lá no site, disponibilizar, compartilhar, porque ele pode fazer isso. Mas ele não vai poder criar um workspace. Por quê? Porque para criar um workspace, tem que passar pelo modelo de governança. Para permissionar esse workspace, esse grupo de trabalho, eu tenho que conversar com as pessoas que vão acessar esse relatório para ver quais pessoas são. Ah, mas eu tenho meu workspace, meu espaço de trabalho. No meu espaço de trabalho, eu posso criar à vontade e compartilhar com quem eu quiser. Pode. Como é que eu faço para garantir um relatório confiável? As pessoas vão acessar esse relatório. Ele vai ser publicado pelo usuário. Ele vai ser apresentado pelo usuário ao público-alvo. Então, a diretoria vai estar vendo aquele dado. E aí a gente tem que pensar muito no e se o universo conspirar, o relatório cai nas graças do público-alvo e ganha audiência. A partir do momento que esse relatório ganha audiência, ele virou uma informação relevante dentro da empresa. Legal. Agora que eu tenho público-alvo com audiência, o relatório se elege para estar entrando numa esteira de produção. Então, ó, o que eu ganho com isso? É um relatório que é muito utilizado, é um relatório que está muitas pessoas usando, é uma informação que eu tenho que garantir. Como que eu garanto isso? Com selo de qualidade. Aí, a equipe de governança da empresa é responsável por garantir esse selo de qualidade. Revisando a origem dos dados. Ah, você acessa do Excel. Por que você acessa do Excel? Ah, porque esses dados vêm lá do SAP e eu não tenho processo para fazer diferente do SAP. Ah, show de bola. Então, vamos lá. Voltando um pouquinho. Revisando o relatório dentro dos padrões de desenvolvimento. Ah, eu já tenho meus padrões de desenvolvimento do programa de governança. Então, ele tem que seguir essas cores, ele tem que ter esse tipo de dado apresentado dessa forma, esses gráficos apresentados dessa forma, esses filtros sendo utilizados dessa forma. E eu revisei a origem dos dados. Ah, a origem dos dados é do SAP, só que você não tem acesso para acessar o ECC direto, mas eu tenho. Então, eu vou pegar do ECC agora e vou automatizar o teu processo. Então, você não vai ter que mais exportar para o Excel e atualizar o relatório lá. Eu vou fazer isso para você. E aí, eu já publico o relatório com um layout do selo de qualidade. O que é um layout de selo de qualidade? Realmente é um selo de qualidade. É qualquer coisa que eu faça de identificação no relatório que está em produção e que passou pela equipe de governança de dados da empresa. Ah, então eu posso ter um selo de garantia bonitinho, posso ter medalhinhas, ouro, prata e bronze. Certo? Eu sou mais favorável à parte do ouro, prata e bronze, tá, gente? Por quê? Se eu definir um padrão para a empresa, vamos lá, eu tenho jeitos de definir esse padrão para a empresa. Eu vou definir um padrão bronze, que é um relatório totalmente de responsabilidade do usuário. Então, assim, todos os usuários vão ter acesso ao meu modelo de relatório bronze. Enquanto eu estiver vendo esse relatório nesse formato do relatório bronze, eu sei que os dados que estão ali não são confiáveis, mas o cara pode ter utilizado um acesso a um cubo, por exemplo. Ah, eu tenho acesso ao cubo, eu quero colocar esse acesso ao cubo dentro do Power BI. Beleza. Ele criou um relatório prata, porque ele está utilizando uma fonte confiável, ele utiliza o cubo que ele tem acesso, mas não tem audiência ainda, então é um relatório que só ele usa com ele mesmo. Então, assim, eu vou pôr isso dentro de uma produção, se só ele usa para ir consulta própria, eu não preciso colocar isso na esteira de produção. A partir do momento que ele ganhou audiência, aí a gente pensa na publicação disso. Para quê? Para entrar dentro do padrão da organização, dentro do padrão da empresa. Ah, então agora ele é ouro, por quê? Ele foi garantido pela equipe de governança de dados, está dentro da esteira de produção, foi homologado, foi testado pelo público-alvo e com audiência de visualização. A audiência de visualização não é 100 pessoas, 50 pessoas, pode ser 2 pessoas, mas que tem uma audiência relevante para eu saber que essas informações elas têm que ser garantidas pela qualidade de dados, ok? Dica para um projeto de governança de dados. Não use iniciativas de Big Bang, nunca, 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 nunca faça a virada de chave de tudo de uma vez. A partir do momento que você vai fazer a virada de chave de tudo de uma vez, você deu um tiro no pé. Porque o projeto de governança de dados é muito grande. É um projeto que é executado por anos. Certo? Mas a gente tem que ter em mente o quê? Que é composto de subprojetos. Ah, eu vou colocar o quê? Um processo para comercial de governança de dados, um processo para marketing de governança de dados, um processo para TI de governança de dados. A esteira de produção para publicação no Power BI é um projeto. Certo? Então, assim, começa com esses projetos pequenos. Faz um projeto piloto. E aí, traz essa experiência que você teve deles para os outros projetos. Você vai ver quais os problemas que você teve,
permissionamento, tempo de publicação, quem pode publicar, quem é o dono da informação. Normalmente é onde a gente tem problemas, tá? É onde a gente encontra problemas, descobrir dono da informação. Porque, normalmente, se você pergunta dentro da empresa, quem é o dono do cadastro de clientes? Quem é o dono do cadastro de fornecedores? Aparece 3, 4. Não pode. Cachorro com mais de um dono morre de fome, né? Então, a gente tem que achar um cara só que se responsabilize. O programa de governança de dados ele pode ser executado por anos, mas tem em mente sempre 3 meses para projetos individuais, tá? Nunca mais do que 3 meses, nunca menos de 3 meses também, que assim, menos de 3 meses você até consegue colocar algumas coisas, mas fica deficiente no quê? Vou achar um jeito de colocar essa informação no ar para a semana seguinte. Não. Você já começou errado que você vai pular a etapa. E a outra coisa que é a prioridade principal é ganhar aceitação. Se o usuário não aceita, ele não usa. E como eu falei lá antes, são 3 pilares, né? Pessoas, processos, tecnologia. E por último, que é o mais importante, estabeleça metas bem pensadas e claras, tá, gente? Envolvimento das partes interessadas e a transparência. Principalmente a transparência do processo. Cara, se você está trabalhando com processos que são obscuros, esse processo é aqui dentro, eu só trabalho a pessoa aqui, o pessoal não precisa saber que tem isso aqui. Não, o pessoal precisa saber, todo mundo precisa saber todo o processo. O processo tem que ser transparente, porque senão fica uma caixa preta. Caiu na mão do marketing. O que eles fazem com o dado? Não sei. Não pode ser, não sei. Outra coisa que é importante é não reinventa a roda, tá, gente? Tem já modelo pronto? Usa. Tem prática recomendada no mercado? Tem, usa. Inclusive, eu estou deixando um link aqui embaixo, que é o Dama DMBOK, tá? Que é para fazer o Data Management. É um livro que tem na Amazon, foi publicado pelo Dama, e é importante para vocês isso. E, por último, aqui estabelecer uma metodologia completa para documentar as melhores práticas organizacionais. Isso é importante, tá, gente? A dica de implantação com sucesso do Power BI. Primeira coisa, defina modelos de relatório. O que é defina modelos de relatório? Vamos lá, o que é defina modelos de relatório? Eu tenho relatórios que eu posso definir para a empresa. Então, Power BI definido. Eu tenho as cores do tema que estão sendo utilizadas. Eu tenho uma página principal do template. Eu tenho uma página 2 com outras questões aqui. Certo? De abrir filtro, de fechar filtro. Como é que eu vou trabalhar com essas informações? Dividido aqui os quadrantes. Certo? Então, tem várias formas de você trabalhar com informações. O mais importante é isso aqui, defina um template. Eu defino o template, show de bola. O template também depende de cores. Não sei se vocês já viram, dentro do Power BI, eu tenho as cores. E aqui. Aqui. Deixa eu ampliar aqui, só para não ter visão total. Aqui. Eu posso definir aqui os meus templates. E eu posso puxar um tema meu personalizado. Personalizar o tema atual, ou então galeria de temas, ou procurar um tema meu. Como que eu defino os temas? Tem ferramentas que fazem isso na web, mas é isso daqui, basicamente, tá, gente? Um arquivinho JSON, com algumas tags que você tem que seguir. Então, eu tenho o nome, data colors, background, foreground, table accent. Aqui é a mesma coisa. Perfeito, gente? Isso é uma das coisas. Padrões de cores, tipo de letra, padrão de tipo de filtro. O que é padrão de tipo de filtro? Data. Como é que eu coloco data? Eu coloco data como combo, eu divido a data em dia, um combo com dia, um combo com mês, outro combo com ano. Quantos anos aparecem nos relatórios? Então, eu preciso mais de 5 anos no relatório? Depende do relatório. Padrão de nomenclatura para os workspaces. Começa com workspace com o nome da pessoa, workspace com o nome do projeto, o nome da empresa. Como é que eu faço esses workspaces? Centro de custo. Tem várias formas aí que vocês têm que definir para criar um padrão de nomenclatura. E entenda as opções que você tem dentro do portal de administração do Power BI. O que é o portal de administração do Power BI? Vamos lá. Vamos dar uma passeadinha no portal de administração do Power BI. Isso é o portal de administração do Power BI. Ele vai mostrar o número de dashboards de usuários, número de relatórios, número de datasets, quem são os caras que mais publicam e os caras que mais usam. Certo? Depois eu tenho o quê? Configurações do locatário. Aqui tem algumas opções que vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Como que você configura isso, pensar nessas configurações, principalmente nessas aqui, publicar na web com código de inserção, exportar dados. Eu não quero que exporte dados, principalmente exportar dados para Excel. Por que eu quero que exporte dados para Excel? Não quero. Eu quero que o cara use só o Power BI.
para ele não poder levar embora o relatório, os dados. Por exemplo, eu tenho dado confidencial, eu não quero que o cara leve embora. Eu posso pôr um grupo específico que acessa a exportação para Excel. Exportar relatório com uma apresentação em PowerPoint ou PDF. Mesma coisa, eu posso falar, não quero que você leve nada, nenhuma imagem, nada de relatório. Imprimir dashboard, não, eu quero que você só use na tela. Tá? Você pode ir bloqueando. Tem várias opções aqui que são importantes para vocês trabalharem, tá, gente? Eu só quis mostrar algumas coisas aqui, inclusive a parte de código de inserção. Se vocês são administradores do portal de Power BI e começaram agora, vem aqui direto no código de inserção e olha quantos tem. Se tiver muitos, começa a questionar as pessoas que colocaram isso, tá? Por que tem tanto código? Beleza, gente? Eu vou abrir aqui para dúvidas para vocês no chat. Centralizar os acessos, são todos centralizados os acessos, já dentro do Office 365, tá, gente? Então, Diogo, quando você colocar os acessos, já é um acesso dentro do Office 365. Como são os cursos? Não, é tudo online, não tem nenhum, a gente não dá curso gravado, tá? Com o instrutor ao vivo, tá? Isso, o curso, pessoal, ele não tem nenhum tipo de reprodução de conteúdo gravado, tá? Então, é a mesma dinâmica que a gente está usando aqui. O César ou algum outro instrutor vai realizar o compartilhamento da tela e vai explicar a parte teórica e fazer a parte prática, sempre deixando vocês à vontade para quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, seja no chat ou seja por microfone, vocês poderem interagir. Workspace, é possível restringir a concessão de acesso aos dados? Sim, você consegue restringir os acessos por usuário, certo? Mas o melhor jeito de você distribuir a informação é através de aplicativo, tá? Não Workspace. Workspace é para você trabalhar. Então, espaço de trabalho, a gente desenvolve o relatório, faz o desenvolvimento dos relatórios em conjunto com a equipe toda, mas a hora que eu vou disponibilizar o acesso, eu disponibilizo o acesso através de aplicação, tá? Você, inclusive, tem uma parte dentro disso, dentro no portal de administração, para você criar métricas oficiais, tá? Criar a métrica oficial, eu já falei, né? Dentro do portal de administração, no Power BI, você consegue criar todas as métricas oficiais, tá? Consigo monitorar o export? Não, você não consegue monitorar o export. É por isso que é importante você selecionar as pessoas que podem ou não fazer o export. Então, teremos que criar um Workspace Premium Diamond, perfeito, para cada relatório. Não, para cada relatório não. Para cada iniciativa de informação. Então, pensa assim, não é para cada relatório que eu crio um Workspace, eu crio para iniciativa comercial um Workspace. Ah, beleza. E como que eu disponibilizo essas informações para os meus usuários? Através de uma aplicação que eu crio, uma aplicação dentro do meu Workspace. Eu nunca dou acesso direto no Workspace, porque as pessoas podem derivar relatório, podem usar os relatórios e vão estar vendo o relatório que eu estou desenvolvendo. Então, não tem muita valia se você liberar um Workspace. Importe das bases em planilhas, referente ao que consigo monitorar o export. O export, sim, ou não consegue nem o import nem o export. Você não tem monitoramento de como está sendo trabalhado o dado. Diogo, é possível criar mais de um aplicativo por Workspace? Não, é um aplicativo por Workspace. Então, tem que pensar bem como você cria seu Workspace. Soraya, em termos de self-service, o que você acredita que funcione mais? Que haja, de fato, uma área responsável pela governança? Sim. Ou capacitar pessoas da área? Não. Tem que ter uma área responsável. Essa área responsável pela governança, ela vai ter contato com esses disseminadores de informação que estão nas áreas. Então, assim, eu capacito as pessoas dentro das áreas para criarem informação. A partir do momento que eles criaram informação, essa informação é uma informação relevante, entra em contato com a área responsável pela governança para estar colocando numa esteira de produção. Senão você vai ter que liberar acesso para todo mundo nos seus bancos de dados. Não tem necessidade de fazer isso. Agregação mais segura, a criação de um aplicativo. Sim, sempre, Augusto. A segregação mais segura é criar um aplicativo. Mais alguma coisa, pessoal? Estão aqui meus contatos, se vocês quiserem entrar em contato comigo, me adicionar nas redes sociais também. Certo? Agradeço muito vocês estarem junto aí com a gente e até uma próxima vez. Obrigadão, tchau, tchau.